Opa! Estou aqui novamente e hoje vamos falar sobre 3 passos simples para você vencer todos os dias. Essa técnica foi uma técnica muito massa que eu apliquei no meu dia a dia. Quem me deu essa técnica foi Érico Rocha. Ele é um dos gurus dos pequenos e médios empreendedores, considerado por algumas revistas. Enfim, ele que me deu essa técnica e hoje eu vou compartilhar com vocês quando eu comecei a usar e os resultados que eu comecei a ter após aplicá-la. Vamos lá? Primeiro, você ganhou ou perdeu ontem? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. A gente precisa entender até onde a gente quer chegar. A gente precisa começar a metrificar as nossas vitórias. Quando eu vi esse vídeo do Érico Rocha, que ele falou sobre essas 3 verdades, ele contou uma história muito interessante. Quando ele citou que tinha um determinado CEO de uma grande empresa, que ele chegou no enterro da sua família, e esse CEO ele viu, naquele momento, todo o pessoal chorando, o pessoal triste, e esse CEO ele conseguiu enxergar uma vitória naquele dia. Ele viu que mesmo com a morte do seu pai, esqueci de citar, mesmo com a morte do seu pai, ele conseguiu reunir toda a família, que era uma coisa que ele não conseguia fazer há muitos anos. Primeiro passo, antes de dormir, você tem que escrever as suas 3 vitórias no seu dia. Depende, a sua vitória vai de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, a minha vitória para mim hoje pode ser eu conseguir chegar bem no meu trabalho. A minha vitória para mim é eu conseguir alcançar uma determinada atividade que estava planejada para aquele dia. A minha vitória para mim, naquele dia, pode ser eu conseguir sair com a minha esposa, como eu tinha planejado. Então, naquele dia, planeje, escreva no papel as 3 vitórias do seu dia. Segundo passo, escreva as 3 vitórias do seu próximo dia. Mas, Givanildo, por que tem que fazer isso antes de dormir? Por que eu não posso fazer isso assim que eu acordo? Porque é aí que está o segredo. Antes de você dormir, o nosso cérebro ele trabalha muito melhor quando a gente está dormindo. Então, quando a gente planeja as 3 vitórias do dia seguinte, o nosso cérebro subconsciente ele começa a entender aquelas três metas, ele começa a entender que são os objetivos do nosso dia. Então, quando a gente acorda, a gente já acorda com o nosso subconsciente entendendo aquelas 3 metas. É uma coisa louca. Eu vou dizer para vocês, eu fiz, por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque é muito louco. Eu vou dizer para vocês, é muito massa. E a terceira dica é, faça isso por 7 dias seguidos. Vocês vão ver como os resultados são fantásticos. Faço isso até hoje, é fantástico. Antes de eu dormir, eu faço um resumo do meu dia. Desse resumo, eu pego as minhas 3 vitórias que eu considerei muito importantes. Dependendo delas, eu comemoro independente, mesmo aquela pequena até aquelas grandes. E eu já começo a fazer as 3 vitórias do meu dia seguinte. Então, naquele dia eu paro e faço, quais vão ser as minhas 3 vitórias que eu vou querer amanhã? Você começa a se perguntar, você vai ter que se entender qual é a minha vitória. Primeiro, eu quero passar, pode ser que naquele dia eu tenha uma prova. Segundo, pode ser que naquele dia eu tenha algum objetivo do trabalho, eu tenha alguma demanda para entregar. Terceiro, pode ser que eu tenha algum objetivo pessoal com a minha esposa, que eu prometi para sair com ela. Pode ser que eu tenha um objetivo da minha filha, que eu prometi levar minha filha para passear, que eu prometi assistir um filme com a minha filha. Então, cada um sabe as suas vitórias. Eu vou dizer a vocês o dia que eu conseguia perceber que essa técnica, ela funcionava em mim. Chegou um domingo, para mim foi muito interessante. Estava no domingo e eu não consegui, no sábado, não vou mentir para vocês, foi logo no começo, eu não consegui metrificar as minhas vitórias do dia seguinte. E foi algo interessante. Quando eu acordei de manhã, eu fiz, poxa, eu não consegui colocar minhas metas de hoje. Eu disse, tá, qual é a minha meta? Pô, domingão, tô em casa, o que eu vou fazer? Não sei. Ah, minha meta hoje é ficar deitado no sofá. Eu não fiz a minha meta. E no final do dia, da noite, eu fui tentar colocar quais foram os 3 objetivos que eu tinha alcançado. E foi muito interessante, porque eu comecei a rodar a cabeça, comecei a rodar e eu não achei aqueles objetivos. E eu não achei aquelas vitórias. Eu falei, pô, quais eram os objetivos, quais eram as minhas vitórias do dia? Eu não achei, eu fiquei me perguntando direto, eu fiquei louco, eu não achei, o que é que eu vou fazer? E eu parei para começar a pensar, poxa, o que foi que eu fiz no meu dia? Aí eu disse, eu me levantei, desenhei meu dia todinho, muito interessante. Eu não achei nenhuma vitória. Eu fiz, cara, tem que ter alguma vitória. Aquele cara ali chegou a uma vitória quando o pai dele morreu, que ele viu a família toda reunida, porque eu não vou ter uma vitória no meu domingo? E quando eu comecei a enxergar mais o meu dia, foi que eu vi pequenas vitórias. Por exemplo, a minha filha falando algumas primeiras palavras dela, que eram palavras que ela não falava antes. E naquele dia ela falou, então foi algo muito interessante. Eu comecei, poxa, qual foi a minha segunda vitória? Foi eu conseguir, aqui na minha casa, uma brincadeira que eu tenho com a minha esposa, a gente almoçar no meu dia. Dia domingo a gente não consegue, uma coisa louca. Dia domingo geralmente a gente almoça de 2, 3 horas. E como durante a semana eu sou doutrinado a almoçar de meio-dia, por conta do trabalho, então quando foi no domingo, a gente almoçou de meio-dia. Então aquilo para mim foi uma vitória. Então, enfim,
Quando eu comecei a enxergar os pequenos passos do domingo, eu comecei a enxergar pequenas vitórias que tinham grandes expressividades e eu não conseguia enxergá-las, simplesmente porque eu achava que não eram vitórias. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu quero pedir a vocês que façam os 7 dias seguidos, são um desafio que eu estou pedindo para você. Faça 7 dias seguidos agora. 7 dias seguidos antes de dormir. Antes de dormir, veja suas 3 vitórias do seu dia. Antes de dormir, comece a planejar suas 3 vitórias do dia seguinte e comece a medir aquelas vitórias. Depois que tiver o resultado, poste um comentário aqui nesse vídeo, em algum lugar, em alguma rede social que você estiver vendo agora, que eu quero entender de você como é que foi o seu resultado e compartilhar para ver se realmente funcionou para você, assim como funcionou para mim. E cara, é incrível. É incrível porque quando você começa a planejar o seu dia seguinte, quando você começa a enxergar o seu dia, você começa a performar muito mais. Eu já acordo de manhã já querendo performar cada dia mais. Então, mais uma vez, aqui embaixo está meus links das minhas redes sociais, está o meu site, o meu e-mail de contato e eu quero dizer para vocês que fiquem à vontade, mandem sugestões, perguntas, que estamos aqui para juntos alcançarmos alta performance. Então, muito boa noite e vamos juntos!